Muito bem, amigos, chegou agora o momento de juntos estudarmos a Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Já aprendemos sobre como cuidar bem da saúde, já vimos aí o momento da oração intercessora com os nossos pastores. Agora é hora de avançarmos em nossa série sobre os 7 selos do livro do Apocalipse. Até aqui já estudamos a abertura de 5 selos e hoje vamos estudar a abertura do 6º e penúltimo selo do livro do Apocalipse. Antes, porém, de começarmos o estudo, eu quero fazer um convite todo especial para você. O primeiro deles é para você ser um patrocinador do nosso programa. O programa Encontro com a Vida, todos os dias, busca levar esperança e o conhecimento da Palavra de Deus àqueles que ainda não conhecem. Mas ele depende da sua doação para continuarmos no ar aqui no SBT. Por isso, quero deixar para você um convite. Faça sua doação para a nossa chave Pix, que aparece para você agora, se torne um patrocinador desse programa e nos ajude a levar mais e mais esperança a milhares de pessoas. A nossa chave Pix é o e-mail do nosso programa, doi@primeirodeus.com.br. Repetindo, doi@primeirodeus.com.br. Pastor, quanto que eu posso doar? Quanto você desejar. Quanto você puder doar, vai nos ajudar em nosso projeto de continuarmos pregando a palavra de Deus. Obrigado a você que já é um doador, que já tem patrocinado o nosso programa a cada mês. Que Deus possa continuar abençoando você. E eu tenho agora 2 convites a fazer para você, que é que esse mesmo estudo que estamos fazendo nas sextas-feiras aqui no programa, as profecias de Daniel, nós também estudamos no auditório lá em Tubarão e lá na cidade de Porto Belo. Então, você que mora em Tubarão e cidades vizinhas, o meu convite é para o domingo à noite. Todos os domingos, às 8 da noite, eu estou na Igreja Adventista Central de Tubarão. Ela fica na rua Luiz Martins Colasso, 570, ao lado do Colégio Adventista de Tubarão. Muito fácil de achar. Todos os domingos, 8 da noite, eu estou aí para estudar a Bíblia com você e você é meu convidado. E para você que mora na cidade de Porto Belo e região, o nosso encontro presencial ocorre nas quartas-feiras. Todas as quartas eu estou na Igreja Adventista do bairro Perequê. A nossa igreja fica na rua Olinda Peixoto, número 611. Rua Olinda Peixoto, 611. Todas as quartas, 8 da noite, eu estou lá esperando você e sua família para juntos estudarmos a palavra de Deus, tá bem? E você pode ainda solicitar o nosso guia de estudos que nós preparamos com muito carinho sobre a temática de Daniel. Essa revista é um presente para você que mora em Santa Catarina. Se você quiser essa revista inteiramente grátis, acesse o site do programa encontrocomavida.tv, coloque ali os seus dados postais e alguém da nossa equipe vai entregar para você essa revista no endereço que você colocar. Essa promoção é válida apenas para o estado de Santa Catarina. Você que mora em outro estado, fora de Santa Catarina, você pode então solicitar o arquivo digital dessa revista através do nosso WhatsApp. Vai aparecer na tela aqui o nosso número. Você pode pedir a revista digital e a gente manda para a sua casa. Ou melhor, manda, para o seu WhatsApp ou para o seu e-mail e você pode acompanhar todos os temas que aqui estamos estudando às sextas-feiras aqui no programa Encontro com a Vida, tá bem? Vamos então ao estudo de hoje, dando sequência à nossa temática dos 7 selos. Hoje nós iremos estudar um pouquinho sobre a abertura do 6º selo. Esse é o 5º tema da nossa série, a abertura do 6º selo do livro do Apocalipse. Mas antes, porém, queria convidar você para nós orarmos, pedindo a bênção do Senhor para o estudo. Ora comigo. Nosso Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela chance de estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Queremos suplicar que o Deus Espírito Santo possa estar ao nosso lado. E nós agora, ao estudarmos o Teu livro, tenhamos a iluminação dele para compreendermos a Tua vontade para a nossa vida. Fica, Pai, com cada amigo que está nos assistindo nesse momento. Que a Tua bênção alcance a cada coração. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.
Vamos então à leitura do sexto selo, Apocalipse capítulo 6, versos 12 e 13. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, e as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por forte vento, deixa cair os seus figos verdes. A gente estudou até aqui que o Cordeiro em Apocalipse é o próprio Jesus Cristo. 29 vezes ele é chamado assim no último livro da Bíblia. Jesus, que é o Cordeiro de Deus, foi morto e graças à sua morte e ressurreição, ele tem o poder de abrir o livro selado com 7 selos. Vimos aqui também que cada selo que Jesus abre, desvenda-se perante a humanidade os acontecimentos da história envolvendo a igreja cristã. Agora, quando Jesus abre o sexto selo, 4 sinais são apresentados. Esses sinais falam a respeito da proximidade da vinda do Filho do Homem. Quando o sexto selo se abre, nós estamos a um passo do estabelecimento do reino de Cristo. São placas indicativas à beira do caminho que nos mostram que estamos quase no lar. Então, o sexto selo, quando ele é aberto, ele fala agora de acontecimentos que teriam lugar antes que Jesus voltasse a essa terra. Interessante que quando nós comparamos a abertura do sexto selo e os eventos aqui descritos com o que Jesus ensinou no seu discurso profético em Mateus capítulo 24, nós percebemos que eles estão falando, tanto João quanto Jesus, dos mesmos acontecimentos. Quer ver a prova disso? Dá uma olhadinha comigo para Mateus 24, verso 29. Jesus fez a seguinte predição: logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Você percebe que Jesus aqui mencionou vários eventos com que aparecem também na abertura do sexto selo? E se você olhar para Mateus capítulo 24, durante todo o discurso profético de Jesus, você vai perceber que ele também falou a respeito de terremotos. Ou seja, todos os eventos que assinalam a abertura do sexto selo já estavam preditos por Cristo em Mateus capítulo 24. Isso nos traz um alerta. Isso fala da importância que esse tema tem para aqueles que esperam a volta de Jesus. Aliás, quem sabe a pergunta mais ouvida em todo o meu ministério foi essa: pastor, quando é que Jesus voltará? Quantos anos falta para a volta de Jesus? É verdade que nós não sabemos o dia nem a hora, a palavra de Deus diz isso, a não ser Deus o Pai, mas nós não estamos em trevas quanto a esse tema, porque através dos sinais deixados por Jesus, através dos selos do Apocalipse, nós saberíamos quando o tempo se aproximaria. E é sobre exatamente isso que fala a abertura do sexto selo. O sexto selo vai mencionar eventos que estão acontecendo, anunciando a breve volta do Senhor Jesus. Vamos começar com um grande terremoto. O sexto selo se abre e o primeiro acontecimento é um grande terremoto. Esse terremoto tem sido identificado na história como o terremoto de Lisboa e ele aconteceu no dia 1º de novembro de 1755. Interessante que o epicentro desse terremoto foi próximo a Portugal, mas ele foi sentido não apenas na Europa, ele foi sentido na Ásia e no norte da África. Ou seja, um terremoto de proporções jamais vistas. É por isso que muitos estudiosos estão atribuindo a esse terremoto de 1º de novembro de 1755 o cumprimento das palavras proféticas do livro do Apocalipse. Então, grande terremoto que fala da abertura desse sexto selo, o selo sendo aberto, desselado, é uma advertência da proximidade
da volta do Senhor Jesus. Mas a história está aí para nos ajudar a entender a abertura desse selo, e a história fala também do segundo e do terceiro evento. O segundo evento descrito aí no livro do Apocalipse foi o dia escuro. O sol recolheu-se às 10 da manhã. E isso aconteceu no dia 19 de maio de 1780. Se você buscar aí uma enciclopédia Barça, Mirador, ou até mesmo se você der um Google na internet e colocar o dia escuro da história, você vai chegar então a esta data. E em 1780, às 10 da manhã, houve um eclipse do Sol. Pastor, se os eclipses são tão comuns, por que esse particularmente está sendo atribuído a ele um sinal profético? Por um motivo muito simples. A ciência sabe exatamente quando os eclipses solares vão acontecer, porque um eclipse solar é um alinhamento do Sol, Lua e Terra. Ou seja, a luz do Sol que deveria incidir sobre a Terra não chega até nós porque a Lua se interpõe. Então, esse é um eclipse. Acontece que na data de 19 de maio de 1780, nós não tínhamos um alinhamento Sol, Lua, Terra. Foi um evento sobrenatural. Às 10 da manhã, o sol escureceu. Os animais voltaram para os estábulos, as galinhas voltaram para os seus puleiros, as pessoas voltaram para casa. O que estava acontecendo? Todos começaram a imaginar que era o fim de todas as coisas. E naquele mesmo dia, quando chega a noite, a lua apareceu no céu, vermelha como sangue. Esse parecia um prenúncio de coisas que estavam para acontecer. O dia escuro, a lua vermelha como sangue, ou seja, as coisas estavam caminhando para o fim. E esses acontecimentos, aliados também à prisão do Papa em 1798, levaram o mundo a mergulhar num profundo e intenso estudo da Bíblia, porque muitos pensavam que o fim de todos os tempos estava se aproximando. Então, essa data na história, ela registra tanto o dia escuro ou escurecimento do sol, quanto a lua vermelha como sangue no céu. Mas Jesus havia falado ainda de um quarto evento, a queda das estrelas. E isso nós datamos em 13 de novembro de 1833. E se você buscar aí na internet chuva de estrelas, você vai chegar a esse evento em 13 de novembro de 1833. Especialmente na região da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, as pessoas contemplaram por horas uma chuva de meteoritos. E é claro que quando falamos chuvas de estrelas ou queda das estrelas, ou estrela cadente, estamos falando de um meteorito que explode quando entra em contato com a nossa atmosfera. As estrelas não caem no planeta Terra, as estrelas são muito maiores que o nosso planeta, por isso elas não podem cair, até porque se encostassem, se esbarrassem, se aproximassem do nosso planeta, seria um caos completo. Então, o que foi visto lá em 1833 foi uma chuva de meteoritos, mas, na visão das pessoas da época, chuva de estrelas, porque eles caíam dos céus, brilhavam como estrelas. Então, nós vemos na história já o cumprimento desses 4 eventos que falam da abertura do 6º selo. Agora surge um detalhe interessante. Depois que esses eventos acontecem, eles estão prenunciando a chegada de Cristo a essa terra. Agora, quando Jesus voltar, e ele volta depois da abertura dos selos, ele volta para trazer a recompensa da vida eterna para os salvos. Agora, existe um detalhe muito interessante que esse 6º selo deve chamar a nossa atenção. Quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, nós temos que perceber o seguinte: quando chegamos no versículo 14 do capítulo 6, é dito que o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Isto fala a respeito do céu que vai ser aberto para que todo ser humano contemple a volta de Jesus em glória
e majestade. Isso quer dizer que se você quiser encontrar um local na Bíblia onde nós estamos nesse exato momento, em nossa cronologia, nós estamos em Apocalipse capítulo 6, verso 13. E quando chegar o versículo 14 e o céu recolher-se como um pergaminho, serão acontecimentos alusivos à própria volta de Jesus. Então, quando Cristo voltar, os céus vai se enrolar como um pergaminho, nossos olhos verão Cristo e todos os anjos voltando em glória e majestade. Então, hoje nós estamos em Apocalipse 6, verso 13. Nós testemunhamos já na história os 4 eventos da abertura do 6º selo. E como veremos, a abertura do 7º selo e último é a própria volta de Jesus a essa terra. Quer dizer que quando o 7º selo for aberto, Jesus voltará. Então nós estamos entre o 6º e o 7º selo. Agora, quando Cristo voltar a essa terra, o livro de Apocalipse, ainda no contexto do 6º selo, apresenta a reação dos perdidos diante do evento da volta de Jesus. Olha o que diz Apocalipse 6, versos 15 a 17, sobre a reação dos perdidos no momento da volta de Jesus. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos escravos e livres, se esconderam nas cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Você percebe aqui a reação dos ímpios? Eles preferirão a morte do que contemplar a Jesus voltando em glória e majestade. Eles pedirão aos montes e aos rochedos que caiam sobre eles, que os sepultem. Melhor será a morte do que contemplar a face de Jesus. Agora, por que o desespero dos ímpios é tão grande? Por um motivo simples. Eles tiveram todas as oportunidades. O céu deu para eles todas as oportunidades. Antes que Jesus volte, vai se cumprir Mateus 24, 14. O evangelho será pregado ao mundo inteiro e, de acordo com Apocalipse 18, 1, ele será pregado no poder do Espírito Santo. Sinais e maravilhas acompanharão servos de Deus que irão proclamar a última mensagem de advertência ao mundo. O último apelo será feito: sai de Babilônia, povo meu. Deus vai chamar o seu povo. Milhares aceitarão, mas um número muito maior rejeitará o convite divino. E sabe o que acontece agora? Estas pessoas que rejeitaram o convite divino verão passar diante de si a grande oportunidade da vida. Eles poderiam ter aceito a Cristo, agora estariam começando a desfrutar a vida eterna, teriam seus corpos completamente transformados, como o corpo de Adão e Eva quando foram criados, mas não. Eles titubearam na hora da decisão. Eles procrastinaram a escolha da salvação. Eles não se entregaram completamente a Jesus e o resultado disso é o completo desespero. Esse que vem sobre as nuvens não é um desconhecido. Eles sabem de quem ele se trata. Eles ouviram vários sermões, fizeram vários estudos da Bíblia, tiveram contato com a palavra de Deus, mas ainda assim não abandonaram o pecado para servir ao Senhor. Não tomaram as decisões mais importantes da vida, se preocuparam apenas com o aqui e agora, se preocuparam com as coisas desse mundo, com os bens materiais. Agora é tarde demais. Por isso, o desespero é tão grande. É melhor a morte do que olhar nos olhos daquele que morreu na cruz por todos eles, mas eles rejeitaram tão grande salvação. Querido amigo, querida amiga, hoje é um dia de reflexão. A pergunta que eu faço para você é:
Você está se preparando para a volta do Senhor Jesus? Você tem operado em sua vida todas as mudanças necessárias para estar pronto para recebê-lo? Você não percebe os sinais que estão diante de nós? Não apenas os sinais proféticos descritos no sexto selo, mas como a situação que o mundo está vivendo. Olha as calamidades, as tragédias que se abatem sobre as famílias, como agora no Rio Grande do Sul. Olhe para as guerras envolvendo o Estado de Israel, o grupo terrorista Hamas, o país do Irã. Olhe os conflitos tribais na África. Olhe a corrupção espalhada pelo mundo inteiro. Olhe as injustiças. Olha o mundo que estamos vivendo. Cristo precisa em breve estabelecer o seu reino eterno. Nós precisamos de um reino justo. Nós precisamos de um reino que traga para nós paz verdadeira e definitiva. Nós precisamos que o mal seja exterminado, que o pecado não mais exista. E tudo isso só será possível quando Jesus voltar. Por isso, eu e você temos que hoje tomar a decisão de nos prepararmos para esse glorioso dia. E sabe, se por um lado o livro do Apocalipse descreve a reação dos ímpios na volta de Jesus, há também na Bíblia o registro da reação dos salvos quando Jesus voltar. E é por isso que eu queria convidar você para irmos agora para o livro do profeta Isaías. E lá no capítulo 25, verso 9, o profeta declara a reação dos salvos na volta do Senhor. Eles dirão assim: naquele dia dirão, este é o nosso Deus, nós confiamos nele e ele nos salvou. Este é o Senhor, nós confiamos nele, exultemos e alegremo-nos, pois ele nos salvou. Sabe o que está declarando o profeta Isaías? Que naquele glorioso dia, quando os céus se enrolarem como um pergaminho, todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares, os salvos estarão protegidos no aprisco do bom pastor, guardados no pavilhão da sua graça, e poderão levantar os olhos e os braços aos céus e dizer estas palavras proféticas: eis que este é o Senhor quem esperávamos, na sua salvação alegraremos e exultaremos. Sim, meu querido amigo, sim, minha querida amiga, nós estamos vivendo nos últimos grãos da ampulheta divina do tempo. Logo, logo o tempo de graça estará terminado para a humanidade. Todas as decisões terão sido feitas para a salvação ou para a perdição. A pergunta que eu faço para você hoje é: você está se preparando para ter esta reação de Isaías? Ou você está se preparando ou não se preparando e terá aquela reação de Apocalipse 6? Ninguém nunca poderá nos forçar a nada. Em termos religiosos, as escolhas devem ser feitas no íntimo de cada pessoa. E hoje, ao compreendermos um pouquinho melhor esse assunto, eu pergunto: não deveria a nossa vida ser colocada inteiramente nas mãos do Senhor? Não deveria hoje ser um dia de entrega para dizermos para Deus que a nossa vida é dele, que nós queremos amá-lo e servi-lo e nos prepararmos para a sua volta? Sim, meus queridos, quando o Cordeiro abrir o sexto selo, nós percebemos de que os eventos descritos ali já estão no passado. Isso nos leva à seguinte conclusão: o sexto selo já foi aberto. E quando o sexto selo é aberto, como nós vimos em Apocalipse 6,17, ele termina com uma pergunta. Esse capítulo 6 dos selos termina com uma pergunta: chegou o grande dia da ira deles. Quem é que pode suster-se? E você vai perceber que a abertura do sétimo e último selo está lá no capítulo 8 de Apocalipse. Então, entre o capítulo 6, a abertura do sexto selo, e entre o capítulo 8, a abertura do sétimo selo, você tem o capítulo 7 de Apocalipse. E por que esse capítulo está aí? Porque o capítulo 7 de Apocalipse responde à pergunta feita no capítulo 6. Quem é que pode suster-se? Quem poderá ficar de pé no grande dia de Deus? Quem poderá ser salvo da ira do Cordeiro? Resposta:
capítulo 7 de Apocalipse. É por isso que amanhã quero convidar você para estudarmos aqui no programa o capítulo 7 do livro do Apocalipse. Amanhã nós vamos entender quem são as pessoas que estarão prontas para a volta do Senhor Jesus. Aí em Apocalipse 7, elas são chamadas de os 144 mil selados. E é esse o tema que vamos estudar amanhã. Por hoje, nós temos que entender que os eventos descritos do sexto selo já estão no passado. Agora, falta apenas a abertura do sétimo e último selo. Isso quer dizer que nós estamos vivendo ainda em tempos de graça. Por isso, enquanto ainda há graça, enquanto há oportunidade de salvação, que nós tomemos todas as decisões necessárias para estarmos prontos para a volta do Senhor. Sim, meu amigo, sim, minha amiga, Cristo está às portas. Os sinais estão predizendo que logo, logo Ele aparecerá nas nuvens dos céus. E eu e você precisamos tomar hoje as decisões necessárias para estarmos prontos para recebê-lo em glória e majestade. Se você quiser hoje entregar o seu coração a Jesus e fazer todo o possível para se preparar para esse acontecimento maravilhoso, eu queria poder orar com você agora. Ora comigo. Nosso Pai, o nosso coração se abre mais uma vez para aceitarmos o Teu plano para a nossa vida. Nós compreendemos hoje que o sexto selo já foi aberto nos eventos de 1755, 1780 e 1833. Por isso, há em nosso coração desejo de nos prepararmos para a Tua volta. Aceita, Pai, agora a nossa entrega. Derrama sobre nós o Teu bom e Santo Espírito e nos prepare para a Tua volta. Oramos em nome de Jesus. Amém.